Ahora sí. Graça e paz, hermanos. Es un gusto poder reunir otra vez el jueves para estudiar la palabra de Dios. Estamos en la serie Las Doctrinas de la Gracia y hoy vamos a tratar del tema expiación limitada o redención particular. E me gostaria ler apenas um texto bíblico, Juan capítulo 10, versículos 11 hasta 15. Juan capítulo 10, de 11 hasta 15. E mais adelante, à medida que avançamos em la apresentação do tema, vamos a ler outros textos bíblicos que nos ajudam a compreender essa enseñança. Juan 10, de 11 hasta 15. Eu vou ler para vocês. Eu sou el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias porque eres nuestro pastor, porque has cuidado de cada uno de nosotros, sea cuando las cosas están bien, o sea cuando las cosas están difíciles. Padre, te damos gracias por tu bondade, por tu misericórdia. Te damos gracias por esse tempo que o Senhor nos permite dedicar ao estudo das Escrituras e da doutrina que abraçamos e que ensinamos. Ajuda-nos a compreendê-la. A doutrina não é uma enseñanza fria e acadêmica, pero é pastoral e consuela e nos impulsa a predicar o Evangelho. Ajuda-nos a compreendê-la bem. Em nome de Jesus. Amém. Bueno, em las classes anteriores hemos considerado duas verdades fundamentais do Evangelho. Primeiro, a condição desesperada do ser humano a causa do pecado, expressada na doutrina da depravação total. E segundo, vimos a iniciativa soberana de Deus em salvação, revelada em la eleição incondicional. Ambas doutrinas nos preparam para compreender com maior claridade lo que hoje vamos tratar, que é a obra de Cristo em la cruz. E aqui chegamos ao coração mesmo do Evangelho. Todo o que creemos sobre a salvação converge em la cruz. E por isso, hermanos, a pergunta que guia essa doutrina não é simplesmente Cristo morreu, algo praticamente
que todos os cristianos confessam sem dificuldade. A pergunta decisiva é outra, é mais profunda, é mais pastoral. ¿Qué logrou realmente a muerte de Cristo? Foi a cruz um acto simplesmente que abriu uma possibilidade, deixando o resultado final em las manos do ser humano? Ou foi uma obra poderosa, eficaz e suficiente que assegurou verdadeiramente a salvação de aqueles por quienes Cristo morreu? Essas são perguntas importantes para ser e para contestá-la. A expiação limitada ou redenção particular, para alguns autores, alguns teólogos, a expressão redenção particular é melhor que a expressão expiação limitada. Bueno, a redenção particular afirma que a muerte de Cristo não foi um acto indefinido nem incierto. Não foi um sacrifício que quedou a meio caminho. O que essa doutrina afirma é que a morte de Cristo foi uma obra intencional, eficaz e exitosa, destinada a assegurar infalivelmente a salvação do povo de Deus, que o Padre deu ao Hijo desde a eternidade. Essa doutrina não diminui nem reduz a cruz, nem tampouco o amor de Deus. Ao contrário, exalta o poder real de la cruz para salvar. Irmãos, nós não podemos compreender adequadamente como a graça irresistível ou a perseverança de los santos se antes não entendemos que isso realmente Cristo em sua muerte. Todo o que o Espírito aplica no tempo, Cristo comprou primeiro em la cruz. E por isso é fundamental entender o que Cristo hizo em la cruz por nós. Agora bem, quando falamos de uma doutrina como esta, é muito comum que surjam resistências imediatas. Por isso, antes de dizer com claridade o que creemos, necessitamos detener-nos a um momento e aclarar o que não creemos acerca de la redenção particular. E mira que, se ponemos em las redes sociais, o tema por si solo já genera um montão de debates e debates sem fim. Agora, que não é a redenção particular? O término suele generar rechazo imediato. Muitas vezes, esse rechazo não nasce de um desacordo bíblico bem pensado, sino de um mal-entendido sobre o que esta doutrina realmente ensina. Por isso, antes de afirmar positivamente o que creemos, é necessário aclarar com cuidado o que não creemos. Comecemos, então, a considerar o primeiro mal-entendido, quizás é o mais comum de todos eles. Primeiro, não significa
que o valor da morte de Cristo seja limitado. A teologia reformada afirma sin reservas que a morte de Cristo tem um valor infinito. E isso se deve à dignidade infinita de sua persona. Cristo não morreu simplesmente como um homem justo, sino como Hijo eterno de Deus, hecho carne. El que morreu em la cruz, então não foi simplesmente um homem qualquer. Lo que morreu em la cruz foi o Hijo eterno de Deus, encarnado, el Deus com nós. E por essa razão, seu sacrifício é suficiente. Perdão. Seu sacrifício é suficiente para expiar os pecados de todo o mundo. Não há falta de poder nem de mérito em la cruz. Se Deus hubiera querido salvar todos os seres humanos sem exceção, a obra de Cristo havia sido perfeitamente suficiente para hacerlo. Luiz Berkoff, hablando desse tema, disse que a limitação não se encontra em el valor ni en la suficiência del sacrifício, sino em sua intenção e aplicação. Em termos clássicos, Cristo é suficiente para todos, pero eficaz solamente para os elegidos. Agora, um segundo mal-entendido surge quando a pessoa ou quando as pessoas pensam que essa doutrina apresenta a um Deus frio ou distante. Ou seja, essa doutrina não significa que Deus não ame ao mundo ou que não exista a graça comum. A obra de Cristo também tem consequências reais para toda a humanidade. Graças à obra de Cristo, Deus continua mostrando paciência com o mundo caído. Mira que hace Deus. Restringe o mal. Preserva a ordem social, sostiene a dignidade humana, permite que o Evangelho seja proclamado a todas as pessoas. Herman Bavinck, teólogo holandês, explica que a cruz é o fundamento histórico sobre o qual Deus continua tratando ao mundo com bondade, incluso quando esse mundo permanece em rebelião. Sin embargo, estes benefícios pertencem ao âmbito da graça comum, não ao da redenção salvadora ou da graça salvadora. A graça comum bendice, preserva, restringe o pecado, pero não reconcilia o pecador com Deus. Essa reconciliação só ocorre por meio da obra redentora aplicada eficazmente. E há todavia um terceiro mal-entendido, ou um terceiro temor muito comum que devemos aclarar, e que tem que ver com o hecho de que essa doutrina não significa que o Evangelho
não deva oferecer-se a todos. A redenção particular não limita a proclamação do Evangelho. Cristo se oferece livremente a todo pecador e a igreja está chamada a predicar o Evangelho sem distinção, sem reservas e sem condições prévias. Isso é assim porque nós sabemos quem são os elegidos. Nem necessitamos sabê-lo para predicar fielmente. Nosso dever é anunciar o Evangelho da cruz, o Evangelho da cruz de Cristo, anunciar a Cristo a todas as pessoas. A limitação não está em la invitação do Evangelho. A limitação está em el propósito eterno de Deus e em la eficácia real da obra de Cristo. Havendo então aclarado o que essa doutrina não ensina, agora podemos dizer com gozo e claridade o que sim quer dizer essa doutrina. Pero antes de avançar, eu queria saber se há alguma pergunta ou algum comentário acerca deste primeiro ponto que tratamos aqui de mostrar o que não é a doutrina de la redenção particular. Sí, un comentario respecto a lo que usted decía de la tercera objeción, que mucha gente tiene esa idea incorrecta y no tanto esa idea por el hecho de haber examinado la doctrina o haberla estudiado, sino más bien por lo que escuchan los demás, que es que en esto de las doctrinas de la gracia, el contenido de ella motiva a la persona a no evangelizar. Entonces, cosa que me parece ilógica, porque, pastor, yo le voy a ser sincero, en todos estos años que yo he estado caminando y revisando todo este movimiento de iglesia reformada y demás, y me he dado cuenta que las que más practican lo que es plantación de iglesias son precisamente las iglesias que se suscriben a la doctrina de la gracia. Uh-huh. Entonces, obviamente no se puede plantar una iglesia si no hay evangelismo previo. O sea, eso es ilógico. Entonces, sí, definitivamente esto lleva a las personas a que tengan ese rechazo. Y usted le comparte el evangelio a una persona y posteriormente le declara la inclinación teológica que uno tiene y las personas rechazan. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que le han dicho a ellos y tristemente ese decir de los demás pesa más que la fuerza de la verdad y entonces hace que se resistan y tengan ese tipo de temas. César, isso é correto e eu me recuerdo que em uma das semanas passadas, não sei se quando tratamos da depravação total e da graça ou do tema anterior, eu mencionei que havia uma crítica a los calvinistas e reformados, onde as pessoas diziam que por enseñar la predestinación o la elección incondicional, que fue el tema de la semana pasada. Entonces, los calvinistas no practican o no hacen evangelismo o no están involucrados con la misión, pero es justo el contrario. Por entender a depravação, por entender todas as doutrinas da graça, somos impulsados à evangelização. Sim. E não somente uma evangelização prévia, pero constante,
predicar o Evangelho cada semana, cada domingo, cada circunstância e oportunidade que Deus nos dê, aunque não sepamos quem são os elegidos. E por aí predicamos o Evangelho porque sabemos e entendemos que esse é o método que Deus designou para chamar a los elegidos ao arrependimento e à fé. Pastor, casualmente me acordó del otro punto que quería comentar. Hay un pastor de la República Dominicana que también es de corte satinista reformado. Él mencionaba una frase, él decía, todos los días en busca de los elegidos, así decía, ¿no? O sea, ese era su tema evangelístico, todos los días buscando a los elegidos. Entonces, ahí definitivamente las personas que piensan así, que tienen ese temor infundado, definitivamente se dan cuenta que no. Entonces, otra cosa, ahora que usted menciona lo de la depravación total, casualmente el saber que el hombre es depravado es lo que hace que uno le comparte el Evangelio y que le exhorte a la persona a la que uno le está anunciando el Evangelio el peligro en el que está su alma. Recuerdo que estuve escuchando a Ray Comfort la semana pasada, donde él decía precisamente eso. Él decía, si no predicamos la doctrina del infierno, realmente le estamos demostrando a la persona que poco la amamos. Él decía eso, que poco la amamos, que no nos interesa con su futuro eterno. Y también él decía, tampoco tenemos ningún tipo de respeto hacia Dios, porque estamos queriendo tapar que Dios es un Dios justo y que va a castigar de manera severa el pecado del hombre. Por lo tanto, hay que anunciar esas cosas. Entonces, bueno, con todo lo que se ha estado diciendo, ese temor se cae y no hay ni que prestarle atención. Exato. Bueno, vamos avançar para lo que es la redención particular. La redención particular afirma que Cristo murió con la intención específica de salvar eficazmente a su pueblo y que su muerte realmente logró todo lo necesario para su salvación. La cruz no deja asuntos pendientes, cumple perfectamente el plan y el propósito de Dios desde la eternidad. La Biblia nos enseña que la cruz no fue un plan improvisado, más bien se trata de una misión clara, dada por Dios Padre a Dios Hijo. Bueno, en ese sentido, la redención particular es una redención intencional y pactual. La cruz debe entenderse dentro del plan eterno de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre dio a un pueblo al Hijo. Y el Hijo vino al mundo con la misión clara de redimir a este pueblo. Jesús mismo lo expresa en las siguientes palabras: como me diste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos lo que me diste. Juan 17:2. James Boyce subraya que la cruz no fue una provisión general esperando una respuesta humana incierta. Fue el cumplimiento fiel de un pacto entre el Padre y el Hijo. Cristo, por lo tanto, vino a cumplir una misión concreta. Y esa misión, mis hermanos, no podía fracasar.
Ahora bien, si la intención de la cruz foi clara desde o início, também lo foi su resultado. E aqui o que quero dizer é que a redenção particular se trata de uma expiação objetiva e eficaz. A expiação não é simplesmente uma possibilidade aberta, sino uma obra objetiva, realizada na história e no tempo. E em la cruz ocorreu algo real. O pecado foi castigado. A justiça foi satisfeita e a salvação foi assegurada para pessoas concretas, para um povo elegido. Berkhoff señala aqui nesse ponto, señala que se a cruz solo hiciera posible a salvação, entonces el factor decisivo ya no sería la obra de Dios, sino la decisión humana. Pero la Escritura presenta la cruz como el acto decisivo de Dios mismo. La fe, por lo tanto, no completa la obra de Cristo, la recibe. Y todo lo que la fe disfruta, la cruz ya lo compró. Pero aún falta tocar el corazón mismo de la cruz. O sea, la redención particular habla de una sustitución real y personal. Cristo murió como sustituto. E toda substituição verdadeira implica representação e identificação. Cristo não cargou com um castigo abstrato, pero cargou com um castigo de pecados reais, de pessoas reais, como eu e tu. E se Cristo levou o castigo de alguém, essa pessoa não pode volver a cargá-lo. Deus não castiga 2 vezes o mesmo pecado. Por isso, hermanos, a expiação não pode ser indefinida. É necessariamente particular. E hasta aqui hemos hablado de la doutrina, de lo que no es y de lo que es. Ahora, escuchemos como a própria Escritura describe a obra de Cristo. E aqui vamos considerar alguns de los textos bíblicos que nos ajudam a mirar essa doutrina e compreendê-la. Eu he leído ao princípio do estudo Juan capítulo 10, de 11 a 15. E nesse texto, Juan nos ensina que Cristo não muere por um grupo indefinido. Ele disse claramente que dá sua vida por suas ovelhas, a quienes conhece e ama. Su muerte es personal, intencional y eficaz. Mira otra vez el verso 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, miremos el capítulo 6 de Juan y ponemos la atención en los versos
37 hasta 39. César, puedes leer para nosotros. Juan capítulo 6, 37 hasta 39. Dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Em outras palavras, Juan está dizendo que todos os que o Padre dá ao Hijo vendrão a Ele. Não há pérdida, não há fracasso, e a cruz garantiza o resultado final. Ou seja, Cristo não perde a nenhum de aqueles que o Padre lhe dá. Romanos capítulo 8, versículos 32 hasta 34, eu vou ler. Romanos 8, 32 hasta 34. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a diestra de Dios, el que também intercede por nosotros. Quem nos separará del amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou persecução, ou hambre, ou desnudez, ou peligro, ou espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Hasta aqui. Nenhuma condenação restante. Hermanos, se Deus entregou a su Hijo por nosotros, nenhuma acusação pode prevalecer. A obra de Cristo é suficiente e definitiva. Não há coisa que todavia está por resolver. A cruz é suficiente e definitiva para a salvação. Efésios 5, versículo 25. ¿Puede leer, César, por favor? Sí. Efesios 5, 25. ¿verdad? Sí. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Isto. Cristo se entregou por la igreja. Aqui vemos o amor redentor de Cristo, que o amor redentor de Cristo tem objeto concreto, sua igreja. Ele não se entregou em abstrato, sino por um pueblo real. Veamos agora Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Apenas o versículo de número 17. Por lo cual debía ser
em todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esse texto deja claro que Cristo hizo expiación por los pecados del pueblo. El lenguaje es claramente definido y personal. Ahora, aqui chegamos a um ponto onde muitas pessoas se confundem. Alguns sostêm que Cristo morreu por todos, pero que solo se salvam os que creem. Sin embargo, essa postura enfrenta uma dificuldade bíblica séria. A incredulidade também é pecado. E hemos visto vários versículos que a Bíblia apresenta de uma maneira clara a doutrina de la redenção particular. Pero algunos todavía, aunque lean esses textos, sostienen que Cristo morreu por todos, pero que solo se salvam os que creem. E por isso que essa postura enfrenta uma dificuldade bíblica séria, que é a incredulidade também é pecado. Se Cristo morreu por todos os pecados de todas as pessoas, então a incredulidade também habría sido expiada e todos seriam salvos. Pero a Escritura niega essa conclusão. A fé não é a causa de la expiação. A fé é o fruto de la expiação. Cristo morreu por su pueblo e por isso su pueblo cree. Que hacemos então com os textos que dizem todos e mundo? Aqui é outra coisa que temos que considerar, porque a argumentação de los que não entendem a redenção particular é justo a afirmação de que Deus deseja a salvação de todos os homens e Deus amou ao mundo. E a Bíblia usa estes términos de maneira flexível. A menudo todo significa todos sem distinção, não todos sem exceção. E mundo pode referir-se à humanidade em geral, não a cada indivíduo. Através das Escrituras, aprendemos que Jesus é o único Salvador do mundo, pero não todos serão salvos. A Escritura, irmãos, interpreta a própria Escritura. Essa é uma das regras de la hermenêutica bíblica. Agora, permita-me levar essa doutrina diretamente a uma aplicação pastoral. Quando consideramos o tema da redenção particular, quando la entendemos biblicamente, quando consideramos os aspectos teológicos que estão involucrados neste tema, as implicações pastorales são, a minha maneira de ver, basicamente 4. E a primeira tem que ver com a seguridade plena da salvação.
Hermanos, se Cristo morreu especificamente por nós, nossa salvação não descansa em la firmeza de nossa fé, sino em la fidelidade de Cristo. Hermanos, esta doutrina deveria llenar nosso coração de esperança e seguridade de la salvação. A segunda aplicação pastoral tem que ver com a humildade profunda. Nós, a lo largo de essa enseñança, chegamos à conclusão que não contribuímos nada a nossa redenção, todo é graça, desde a cruz hasta a fé. Estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e Deus empieza por sua graça a buscar-nos. A terceira aplicação tem que ver com a gratitude sincera. A redenção particular produz adoração, não orgulho. Cristo morreu eficazmente, garantizando a nós o perdão de nossos pecados e a salvação. E a resposta natural deveria ser adoração e um coração lleno de gratidão. E a quarta aplicação tem que ver com a confiança em el evangelismo. Hermanos, quando entendemos as doutrinas de la gracia e quando entendemos a redenção particular de maneira especial, podemos predicar a todos com liberdade, sabendo que Deus chamará eficazmente a los suyos. Essa doutrina não vai em contra da evangelização e da missão, ao contrário, nos impulsa a isso. Podemos predicar com mais ousadia, podemos perseverar em la evangelização, em el cumprimento de la missão, em el discipulado, porque podemos estar seguros de que os elegidos de Deus oirão a voz de Deus através da predicação do Evangelho e se volverão a Ele em arrependimento e fé. Assim que concluímos aqui, aunque de maneira breve, sencilla e pastoral, o tema da redenção particular. Vamos orar uma vez mais. Padre, graças por la redenção em Cristo Jesus. Padre, ajuda-nos a ter um coração lleno de gratidão, de esperança, de confiança na obra de Cristo. Padre, que esta doutrina nos impulse a predicar o Evangelho e a perseverar na predicação do Evangelho, sabendo que os que estão sem Cristo estão bajo a ira de Deus, e que os elegidos serão chamados ao arrependimento e à fé por meio da predicação do Evangelho. Por lo tanto, te pedimos graça para perseverar nesta tarefa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos a